Olá pessoal, tudo bem? Meus alunos nunca mais tinham gravado um vídeo de revisão, mas foi pedido. Eu até tinha prometido que não ia gravar mais, né? Mas os alunos pediram, tá certo? E eu acho que é uma forma da gente revisar ali na sala de aula, de certa maneira, termina sem compreender direito, às vezes chama atenção. E aí, pelo menos, antes da prova, você pode assistir aqui o vídeo. E é legal, né? Você vai parar o vídeo, vai lá na página, reler, tá certo? E alguns podem até perceber que eu estou gravando hoje num local diferente, né? Talvez você escute algumas, alguns animais aqui lá no meu sítio, tá certo? Mas é numa pracinha que eu tenho aqui no meu sítio e eu resolvi gravar, né? Eu espero que o vento não atrapalhe, mas vamos à nossa revisão, tá certo? Que é o que importa. Nós vamos estudar hoje a Grécia, né? Fazer nossa revisão da Grécia antiga, ou da Antiguidade Clássica. E como eu sempre falo em sala de aula e repito em quase todas as salas, do sexto ao terceiro ano, a nossa civilização, ou seja, a civilização ocidental, tem três pilares. Tem três pilares. Religiosa, do judaísmo, cristianismo, filosófica, racional, com a cultura grega, com a filosofia grega, com a ciência desenvolvida pela filosofia grega, a nossa forma de ver a ciência, e o direito romano. Então, Roma, Atenas e Jerusalém são os três pilares que sustenta toda, todo o Ocidente, toda a cultura ocidental. Então, deve-se enfatizar, aqui é se tiver algum professor, algum colega professor de história assistindo esse vídeo, deve-se enfatizar essas três civilizações. Sempre que for possível, né, a gente deve fundamentar, porque são daí que vêm todos os nossos valores, todas as nossas crenças, todo o valor da democracia, tudo vem desses três pilares. Tá certo? Sem a filosofia grega, o cristianismo não teria, talvez, se desenvolvido tanto. Né? Sem o judaísmo, o cristianismo não existiria. Não existiria, né? O cristianismo é filho do judaísmo e da cultura grega, e da filosofia grega. Né? Então, Paulo estudou filosofia, né? Paulo com certeza conhecia Platão, né? Conhecia as ideias de muitos pensadores gregos, né? Lembre-se que esses livros, né, principalmente para quem andava, não, que nós vamos falar mais adiante, nas Alexandrias, né, seja no Egito, ou seja em outro local, quando Alexandre foi colocar várias Alexandrias, foi dar acesso cultural ao todo o mundo helenístico e mais tarde o mundo romano. Então, os romanos conheciam bem a filosofia grega, e de certa maneira copiaram muita coisa boa, claro, né? Coisas não tão boas também, mas foi importante. Então, isso deve ser objeto de estudo, tá certo? Tanto para o professor quanto para a forma como ele vai transmitir isso para o aluno. Bem, deixar essa palavra para meus colegas professores, que porventura assistem esse vídeo, tá certo? Vamos então estudar um pouco a Grécia Antiga, a chamada Antiguidade Clássica. Quando nós chamamos de Antiguidade Clássica, estamos se referindo à Grécia e Roma, né? Pronto, aqui nós temos uma foto mais atual, né, da Acrópole, ou do Paternon, né, onde se cultuavam os deuses, né, e aqui a visão como seria, né, é interessante que ainda hoje as universidades, algumas vezes construídas recentemente, até copiam muito o estilo grego, né,
copia muito o estilo grego. Que era bonito, claro, é evidente. Tá certo? E aí a Grécia fala da importância dela, mas vamos fazer sobre os períodos. Eu não acho necessário o aluno decorar cada um desses períodos. Isso não é necessário. O importante é você entender que no decorrer lá de 2000 anos, a Grécia, o território que o pessoal fala que é a Grécia, é, 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 passou por vários períodos, né? O período pré-homérico, o período homérico, e aí você já entra numa situação homérico, pré-homérico, sim, devido ao grande poeta, que a gente supõe que tenha existido ou não, chamado Homero. Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia, né? Segundo a tradição. Nós não temos realmente uma prova definitiva de que Homero tem existido, né? Ou que foi ele que fez, tá certo? No mínimo, ele, se ele existiu, ele tenha recitado algo que já era recitado anteriormente. Lembrando que isso não era escrito, depois foi que foi escrito. Na época, isso era cantado. Né? Hoje que nós lemos em forma de poesia épica, era na realidade cantados em praças públicas. Né? E esse poeta, esse cantor, né? Essa memória viva do povo, era cantado e dava autoridade a reis, dava autoridade a chefes militares e aí por diante, né? Conversando que fulano tal era descendente de Aquiles, ou fulano tal era descendente de Hércules, e aí por diante, né? De Zeus. E aí pronto, então período pré-homérico, período homérico, período arcaico, o período clássico, né, que é onde você vai ter aqui a filosofia, vai ter o grande desenvolvimento filosófico da Grécia, a democracia, né? E por fim o período helenístico, quando a Grécia já foi invadida, né? E passa a ser um domínio macedônio, tá certo? E aí a cultura grega vai se espalhar, mas vai se espalhar de uma forma diferente. Não é aquela cultura clássica da cidade, né? Da polis, onde as pessoas debatiam na ágora e aí por diante. Não é dessa maneira. Nesse período helenístico, a cultura grega vai se espalhar no mundo, mas de certa maneira meio que já organizada por Alexandre, né, e pelo seu pessoal. Quando ela vai organizar, vai fazer uma espécie de um currículo mínimo do que deve ser a educação clássica, e aí se espalha para que as pessoas possam adquirir meio que, não forçadamente, mas como uma pílula, como um remédio, né, como alguma coisa já empacotada, né, da cultura grega, tá certo? Bem, a Grécia não é aquele território somente que vemos nos mapas, né? A Grécia ela é muito mais do que isso, tá certo? Primeiro porque ela não é não era visto como um país, era um conjunto de cidades, cada cidade era chamada cidade-estado, porque era independente uma das outras, é, eram independentes uma das outras e tinham suas leis próprias, tinham suas constituições, tinham suas tradições, seus costumes, né? E às vezes até completamente adversários entre si, né? Como Atenas e Esparta, que são as duas cidades que a gente usa como cidade modelos, né? E talvez sejam mais importantes mesmo. Bom, então vamos lá. Quais foram os povos que formaram a Grécia, né? Que formaram o povo grego? Lembrando que a Grécia não vai se limitar àquela questão territorial, né? Ela vai a Grécia ela vai até o que mais tarde seria a Península Itálica, né? Vão formar a Magna Grécia lá, tá certo? Então ela vai se espalhar pelo Mar Egeu, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Jônico, tá certo? Vai se espalhar por aqui dali, levando toda a sua cultura, né? Tá certo? Mas ela não é limitada à questão territorial. Isso você deve entender, tá certo? Então vamos lá. Nós temos alguns 4 principais povos que em diferentes épocas, com diferenças de centenas de anos uns dos outros, vão chegando e construindo o que viria a ser a cultura grega, né? Nós tivemos aqueus,
né? E você pode olhar aí no mapa, né, pela cor, os aqueus, os eólios, os jônios, né? Os jônios serão que vai formar essa região aí, onde você, não sei se você consegue ver aqui, tá certo, marronzinha, onde vai ser formado Atenas, né? A cidade de Atenas. Tá? E por último vem os dórios. Os dórios é um povo extremamente guerreiro, é um povo violento, né? E a sua invasão vai causar o que o pessoal chama de Idade Média Grega. Mas nós não vamos entrar muito nisso, tá certo? Porque isso é um pouco mais avançado. O importante é dizer que os dórios chegaram por último e causou um certo retrocesso das cidades gregas. As pessoas fugiram, as pessoas tiveram medo e foram para a zona rural, tá certo? E terminaram provocando uma Idade Média grega, que o pessoal chama, né? Tá certo? E pronto. Então são esses povos. Coloque lá na sua cabeça. Atena, a cidade de Atena, é formado pelos jônios. Pelos jônios. E os dórios formaram Esparta. Esparta. Então você só coloca na sua cabecinha aí Atenas, né? Atena é a deusa Atena, né? Então a deusa Atena, Palácio Atena, que é a deusa da sabedoria, cidade de Atena. Então, formada pelos jônios. E os dórios formaram a cidade de Esparta. De Esparta. Aí eu tenho uma questão que eu sempre brinco com meus alunos, dizendo que só se você se lembrar de espada, né? Então você vai se lembrar que é uma cidade guerreira, uma cidade violenta, tá certo? Que coloca uma tradição militar, né? Uma tradição militar. Pronto, então aqui nós temos os dois livros que hoje em dia você pode adquirir, inclusive muito baratinho, por sinal, né? Esse daí, eu tenho esses dois aí, eu acho que eu já levei para a sala de aula para mostrar para meus alunos, e não me lembro se esse ano eu já li alguns textos dele ou não, mas conta a história conta então que foi Homero que o escreveu, recitou, né? Tem várias versões aí. Eu entendo que talvez que não, que tenha sido. Mas é bom, se perguntar, foi Homero, viu? Mas Homero talvez tenha sido mais aquela pessoa que sintetizou a cultura popular de sua época, né? Contou aquelas histórias que já vinham sendo contadas, né? Cantou aquelas histórias. O mais certo é cantou aquelas histórias, não é nem contou não, viu? É cantou mesmo, porque era uma forma melhor de decorar, né? Tá certo? Então, essas duas obras, que é a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, tá certo? Ilíada conta a história da Guerra de Troia, que era chamada de Ílade, né? E a Odisseia, que conta a história, o retorno de Odisseu para a sua ilha, para a sua cidade chamada Ítaca, né? E para sua esposa Penélope e para seu filho Telêmaco. Então, conta a história, o pobrezinho de Odisseu, que o pessoal chama pelo nome latino dele, que é Ulisses, né? Ulisses, ele é bem interessante porque passou 10 anos na guerra de Troia, né? Passou 10 anos, venceu a guerra de Troia, e quando está voltando para casa, briga com Poseidon, né, com Poseidon, que é o deus dos mares, e, e passa mais 10 anos voltando. E bota mais 10 anos voltando. Né? Então realmente 20 anos fora de casa, né? 20 anos fora de casa. E quando chega, Penélope ainda está esperando por ele, viu? Tá certo? Sendo fiel a ele. Então tá aqui a ajuda. Isso aqui é a versão que nós temos de Homero, que alguns dizem que era um poeta cego, aí ele cantando, né? Ele cantando, recitando os versos da sua obra. Então, a Guerra de Troia é interessante. Eu não vou contar toda a Guerra de Troia aqui, não, tá certo? Seria até interessante que vocês quisessem. Se vocês quiserem que eu conte a Guerra de Troia toda aqui, vocês comentam, dizendo que quer, e eu posso fazer, então, essa,
acontecem essas duas obras. Posso até trazer alguns colegas também para a gente discutir essas obras aqui, tá bom? Então nós temos aí o cavalo, né? O que até o pessoal hoje em dia utiliza na informática, né? O cavalo de Troia, né? Que é o presente grego, né? Que é o presente grego, que no final, né? O Ulisses tem essa ideia aí de colocar, dizer que vai embora, que perder a guerra, e aí deixa como presente um cavalo para ser dado ao deus Apolo, ao deus Apolo com pedido de desculpa. E quando o pessoal coloca o cavalo para dentro da cidade, né, o cavalo para dentro da cidade, estão dentro do cavalo, estão soldados, né, soldados gregos que vão abrir os portões, né, e as deusas fazem com que o pessoal da cidade durma, eles entram, então termina massacrando lá Troia. Tá certo? E a Odisseia conta a história de Odisseu. Odisseu, que o nome latino é Ulisses. O pessoal conhece mais com o nome de Ulisses, né? Não é verdade? Mas é Odisseu. Né? É por isso o nome, Odisseia. E aqui nós temos um vaso grego mostrando Odisseu amarrado no mastro do navio, os seus soldados, os seus marinheiros com cera de ouvido, cera de abelha nos ouvidos, né? Cera de abelha nos ouvidos, para não escutar o canto das sereias. E aqui são as sereias, né, voando. Aí alguém pode ter pensado, oxente, e a sereia não é metade mulher, metade peixe? Mas as sereias na Grécia tinha também essa visão, essa versão de metade mulher, metade pássaro. Daí o cântico da sereia, o canto, né? O canto dela encantava, né, as pessoas. Fica meio difícil metade mulher, metade peixe cantar, né? Aí tá certo. No caso, a lógica grega aí tá melhor, né? E ele consegue passar, né? Passa por muitas aventuras, né? Enfrenta as sereias, consegue ultrapassar. Aqui, a visão deles aqui de estátua no museu, né? Ele matando o Ciclope, né? O Ciclope era eram filhos de Poseidon, né? Os Ciclopes. O Ciclope tinha um olho só, né? Tinha um olho só, era o gigante, né? Tinha um olho só, então Odisseu engana o Ciclope, dizendo que o nome dele é ninguém, eu não vou contar a historinha toda não, termina escapando, dando bebida a ele, fura o olho, tá certo? E foge da ilha dos Ciclopes, tá certo? E termina matando, né, cegando um filho de Poseidon. Parece que Odisseu não tem muito juízo, não. Só vive brigando com Deus, né? Não dá certo, não. Na verdade, o avô dele já desafiou os deuses também, viu? Sísifo. Pronto. Aqui é Ulisses, né? O Odisseu chegando em casa, né? Chegando em casa em Ítaca. E aí ele encontra o cachorro dele, que o cachorro dele passou 20 anos aqui esperando por ele, viu? O cachorro dele não morreu esperando pelo dono. E aí depois que ele viu o dono, né, que era Odisseu, ele pôde morrer. E ficou, né, pôde descansar em paz, porque esperou até o dono chegar. Foi um momento muito emocionante, né? Dele encontrando o cachorro dele era Argo, o nome do cachorro. Então, se vocês tiverem um cachorro aí, quiser colocar o nome de um cachorro fiel, de um cão fiel, você coloca o nome de Argo, que era o nome do cão de Odisseu. E aqui, essa outra imagem, já é Odisseu matando os pretendentes de Penélope. Aquelas pessoas que queriam se casar com Penélope para se tornar rei de Ítaca. E ele chegou lá e fez uma armadilha para eles. Odisseu era o mais esperto, né? O mais esperto de todos os homens. E pronto. Bem, vamos falar um pouquinho agora da democracia. Falamos já da cultura, né? Falamos de Homero, falamos das duas obras dele. E agora vamos falar um pouquinho
da, da democracia. A democracia. Lembrando que a democracia não é democracia grega, é ateniense. Cada cidade tinha a sua constituição, tinha suas formas de organização. Umas eram mais aristocratas, outras adotaram a democracia, outros adotaram outros sistemas, né? A tirania também. O caso de Atenas também passou por todos esses, né? Pela monarquia, pela tirania, e chegou até a democracia. Tá certo? Então, temos aqui a Ágora, né? Isso aqui é ainda as ruínas da Ágora e do que nós imaginávamos ser a Ágora, tá certo? Um momento em que as pessoas... a Ágora é uma praça pública. A praça, as pessoas iam lá comer um peixinho, tá certo? Comer sei lá o quê, e aproveitar e discutir os problemas da cidade, tá certo? Então, a democracia ateniense dava oportunidade para que todos os homens, maiores de idade, filho de pai e mãe ateniense, pudessem exercer seu direito ao voto, né, e ao discurso e à política. Agora, lembrando, mulheres não participavam, crianças não participavam, jovens não participavam, escravos não participavam, estrangeiros não participavam, tá certo? Tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Homem, filho de pai e mãe ateniense, tá certo? Maior de idade. Ok? Então, a Ágora aqui é muito importante, né? O local onde as pessoas discutiam. Hoje em dia, talvez a Ágora seja a internet, né? Onde as pessoas possam discutir de forma mais livre possível, né? Mais livre possível. É a grande Ágora, né? Onde as pessoas podem dizer suas opiniões, né? Falar suas besteiras, né? Falar suas coisas importantes também, né? Democracia é isso. Pronto. O ostracismo, né? Vamos então falar o que é o ostracismo. A democracia ateniense tinha seus defeitos também. Então, por exemplo, se eles achassem, eles entendessem que alguém estava causando algum problema para a cidade, né, estava com ideias que estava prejudicando a cidade, e as pessoas assim entendessem, através do voto, escrevia o nome da pessoa em um pedaço de cerâmica, né, em um pedaço de cerâmica, e é, tinha se essa pessoa tivesse uma determinada votação, seria expulso da cidade, condenado a passar 10 anos fora da cidade, tá certo? Por exemplo, Sócrates foi condenado ao ostracismo. Aí ou você tinha escolha, ou você saía da cidade, né, ou você seria condenado à morte. Sócrates preferiu a morte, por várias questões e princípios dele. Então ele preferiu a morte, e a morte grega é diferente, a pena de morte grega é diferente. Não é alguém que vai lá chegar e matar você, né? Como na Revolução Francesa, com a guilhotina. Mas na cultura grega, você tinha que era colocado o veneno para você e você tinha que tomar, por livre e espontânea vontade, era uma escolha sua, né? Era uma escolha sua. Então foi colocado lá o veneno para Sócrates, e Sócrates tomou esse veneno, né? Tomou o veneno e morreu, tá certo? E aí fez a obra de Sócrates, ele não escreveu uma palavra, ele nunca escreveu nada, tá certo? Diz que escreveu um poema, não tenho nem certeza disso, né? Mas diz que ele escreveu somente um poema, mas não sei. O que nós sabemos de Sócrates está nos livros dos seus alunos, principalmente Platão. Platão, onde coloca Sócrates em vários dos seus livros, né, vários dos seus livros, e outro aluno, que eu esqueci o nome dele agora, de Sócrates também, que escreveu livros a respeito de Sócrates. Então as pessoas até colocaram em dúvida se realmente Sócrates existia ou não. Claro que existiu,
Por quê? Porque as pessoas que criticaram também escreveram sobre Sócrates. Então, Aristófanes, por exemplo, escreveu criticando muito as ideias de Sócrates, ironizando, né? Ironizando. Então, se seus amigos escreveram sobre você e seus inimigos também escreveram, possivelmente você existiu, né? Então não tem como dizer que não existiu. É, 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 Pronto, Platão foi talvez um dos maiores, o gigante do mundo ocidental, né? Toda a ideia, tem até um filósofo inglês que diz que toda a filosofia ocidental é um rodapé na obra de Platão, né? Então, e Platão teve um outro é, aluno chamado Aristóteles. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que Aristóteles vai ter uma importância fundamental na gente, né? Muito bem. Os gregos enfrentaram alguns desafios importantes, luta contra os persas, né? E aí as cidades gregas se uniam. E aí duas cidades, ora tomava a liderança, uma, ora outra. Então, ora Atena, ora Esparta. Se reservava, você tinha uma reserva na liderança. Não por escolha, mas por imposição mesmo, tá certo? Por imposição mesmo. Então, é, aqui nós temos aqui a deusa Atena, né, Palácio Atena, e aqui nós temos um guerreiro espartano. Eu coloquei aqui para fixar na sua mente as duas cidades de Atenas e Esparta, tá certo? E vai ter uma guerra entre as duas, que nós chamamos Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso. Então aqui nós temos no mapa, nesse primeiro mapa, amarelinho, nós temos a cidade de Esparta, estão vendo aí circulado, e os territórios controlados por Esparta, tá certo? E os estados aliados os estados não, as cidades-estados aliadas de Esparta. E aqui de Atena, aqui na Ática, né? Aqui é o Peloponeso, né? Então nós temos uma guerra entre eles, tá certo? Esparta era muito forte no exército e Atenas era muito forte na marinha, devido ao seu comércio também. Então a marinha ateniense era muito forte. E aí você vai chegar numa questão óbvia. Se os dois estão brigando, o que é que vai acontecer com a cidade de Atenas? O que é que vai acontecer com a Grécia? Como um todo. As cidades vão estar fracas de tanta luta interna, tá certo? Dando margem para mais adiante, tá certo? Esse império macedônico, aqui ó, tá vendo aqui em cima? A Macedônia ficava aqui no norte, tá certo? Aqui na parte de cima, aqui da, da, da Grécia, tá certo? Olhasse para essas cidades e dissesse, olha, elas estão fracas, estão lutando entre si, eu posso dominá-la. Então, Filipe II começa a conquista da Grécia, cidade por cidade, cidade por cidade, né? Alexandre até disse certa vez, Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, ele disse até o seguinte, disse, uma vez revoltado porque disse que o pai dele estava conquistando tantas cidades que não iria deixar cidade nenhuma para ele, né? Não ia deixar cidade nenhuma para ele conquistar. Claro que ele conquistou muito mais do que o pai, né? Ultrapassou em muito, né, o império do pai. Então, Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre Esparta e Atenas. Tá certo? Não é somente as duas cidades, mas os seus blocos, né? A Esparta liderava um grupo de, de, de cidades chamado Liga de Delos, porque ficava sua sede na ilha de Delos, tá certo? E Esparta liderava um grupo de cidades chamado Liga do Peloponeso, né? Pronto, aqui nós temos o período helenístico, né? O helenismo. Vamos entender o que é que foi isso. Vocês se lembram que eu falei de Sócrates, falei de Platão e falei de um cara chamado Aristóteles? Muito bem, Aristóteles era macedônio, era dessa região aqui, ó, aqui de cima, tá certo? De uma cidade chamada Estagira,
uma cidade chamada Estagira. Então ele saiu da Macedônia e foi estudar lá em Atenas. Foi estudar com um professor, com um cara que era dono de uma de um tinha várias uma escola, né, uma escola, não tinha essa lógica que nós temos hoje não, mas de uma escola, com vários outros professores evidentemente tinha lá, mas ele era o cabeça, como se fosse o reitor. Então ele foi estudar com Platão, né, e ele dentro de pouco tempo lá, chegou com 17 anos, dentro de pouco tempo Aristóteles se tornou professor, né, se tornou professor lá do grupo de Platão, né? Da academia de Platão. E aí ele se tornou professor lá e mais tarde, vou resumir a história, mais tarde Filipe II, que era rei da Macedônia, que falava grego, né, falava grego também, que era fã da cultura grega, disse: "Venha cá, você não é filho do médico da nossa família?" Que era Aristóteles era filho de um médico. Então, vem cá, eu quero que você seja professor do meu filho Alexandre. Ele tem 12 anos agora. Eu quero que você seja professor dele. E Aristóteles foi professor de Alexandre. E Alexandre se tornou um gênio militar. Mas não era somente militar. Ele sabia como lidar com os seus subordinados. Onde ele passava, ele desenvolvia fidelidade de alguns grupos, né? Eu não vou contar a história toda de Alexandre aqui, mas é fantástico como ele chegou em determinadas cidades, em alguns locais, onde as pessoas terminam apoiando a invasão, né? Terminava apoiando a invasão. Não era de um estrangeiro, mas o pessoal entendia que estava trazendo desenvolvimento. Onde ele passava, ele fundava as chamadas Alexandrias, né, as bibliotecas, ele difundia a cultura grega, onde chegava, né? Inclusive, Aristóteles até fez algumas críticas nesse sentido, que Aristóteles não achava que deveria dar cidadania a os bárbaros, não, né? Mas Aristóteles, mas Alexandre tinha um projeto muito mais grandioso, né? E foi muito bom esse desenvolvimento. Aqui é o Império, né, macedônio, o Império de Alexandre, né, onde ele desenvolveu toda a cultura helenística, tá vendo aqui, ó, da Grécia, e da Grécia ele saiu levando, meio que empacotada a cultura grega, mas chegou até no Egito, onde formou a famosa Biblioteca de Alexandria, lembrando que tinha várias Alexandrias, eram cidades que ele fundava, que ele organizava, que levava o nome dele, tá certo? E às vezes dava o nome até de algum general também, tá certo? Mas aqui no Egito se formou, e aí um dos generais dele, depois da morte dele, se tornou faraó do Egito, Ptolomeu. Ptolomeu é que vai formar uma dinastia, a dinastia Ptolomaica, que Cleópatra será uma das suas sucessoras. Então, Cleópatra não era egípcia, era grega. Bom, pessoal, aqui nós terminamos. Até um próximo encontro.